Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês aproveitarem e garantirem bônus em dobro no depósito de vocês. Depositou 50, vai retornar 100, depositou 80, retorna 160, 200, retorna 400. Até R$ 1.500 vocês vão resgatar aqui de bônus com o nosso cupom Godoy1x. Faça o seu palpite vencedor, você pode aproveitar o jogo de hoje. Brasil e Argentina, eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. Então você aproveita tudo, o link está na descrição do vídeo. É muito fácil fazer o seu cadastro e também está no nosso comentário fixado, então aproveite na 1xBet. Bom, galera, vamos começar aqui trazendo algumas informações para vocês. A primeira é que o Matheus Gonçalves, o Red Bull Bragantino não vai pagar os 2 milhões e com isso o Matheus Gonçalves, atleta do Flamengo que está sendo emprestado lá para o Red Bull Bragantino, não vai enfrentar o Flamengo. Isso me lembra bastante aquele caso do Campeonato Brasileiro de 2020, eu acho que acaba sendo emblemático, onde o Internacional, um empresário que torce para o Internacional, pagou 1 milhão para o Rodinei enfrentar o Flamengo. Vocês lembram, foi na penúltima rodada, um jogo muito importante, o Flamengo venceu de 2-1 naquela partida, e aí o Rodinei foi expulso, cara? Então, enfim, para não correr esse risco, ninguém vai pagar os 2 milhões ali para o Matheus Gonçalves, e ele não joga quinta-feira contra o Flamengo. O Matheus Gonçalves, que após esse período do empréstimo, ele já retorna aí na próxima temporada, estando ali no Flamengo, um pouco mais experiente, rodado. Vamos ver se o garoto vai ter mais oportunidades. Quando a gente fala de oportunidades, a gente vai acabar falando um pouco sobre essa questão aí com o Gabigol. O Gabigol, ele treinou, aqueceu ali com os companheiros, mas ele treinou nessa segunda-feira, e aí eu passo para vocês uma informação importante, ontem, segunda-feira, sobre o Gabigol. Ele acabou fazendo um trabalho à parte de reequilíbrio muscular, de fortalecimento muscular. O Gabigol tem uma lesão que passa pela sobrecarga dos adutores. E aí a gente, aquele jornalista chato, cara, a gente buscando a informação, eu perguntei a uma pessoa do Flamengo, se o Gabigol não tivesse sido... Ele tá suspenso para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, tá? Se ele não tivesse suspenso, teria feito esse trabalho com ele? Ele teria feito algum trabalho individualizado? A resposta foi, possivelmente não, estaria integrado fazendo trabalho coletivo e tático com todos os outros companheiros. O que eu quero dizer é o seguinte: existe essa necessidade pro Gabigol, fazer esse equilíbrio muscular, como tem outros jogadores. Só que acaba se tornando maquiado pelos caráteres de urgência. A Arrascaeta, por exemplo, é um que desde o início do ano, como a gente sabe. E eu quero dizer o seguinte: então, se o Gabigol não tivesse recebido aquele cartão vermelho esdrúxulo que ele recebeu, por ser ali enforcado, ele não iria fazer esse recondicionamento. Ia continuar empurrando com a barriga, literalmente com a barriga, com a barriga ali, um pouco sobressaindo um pouquinho, e ia levando para tentar ajudar o Flamengo, reforçar o Flamengo. Não vai conseguindo, porque tu vê que não vai, e não tá nem se ajudando e nem ajudando o Flamengo, pelo caráter da urgência. Então tá aí, tirou alguns dias para fazer esse reequilíbrio, e o Flamengo tenta ali agora pro jogo contra o América Mineiro, um Gabigol melhor preparado. Aí eu digo, o caráter da urgência, mesmo se não tiver preparado, é aquilo, vai amigo, mas não tô preparado, vai. Enfim, vai empurrando um pouco a barriga, muito para esse caráter, da necessidade, da urgência, que o Flamengo, no ano todo de 2023, tomou uma informação importante. E a outra informação que passa muito é porque eu vejo muitos comentários de vocês, inclusive no nosso vídeo anterior, tiveram muitos, quando a gente trouxe a informação. Na verdade a gente repassou a informação dos colegas nossos da UOL, falando que por cerca de 200 milhões de contratação, perfeito que não seja 200, seja 10% a mais ou 20% a mais, seja 220, 250, não importa. Eu tenho visto muitos comentários, e aí o nosso papo é um papo sincero, franco e com informação para você. O Flamengo precisa reformular todo o elenco. O Flamengo precisa contratar 8 jogadores. Eu vejo algumas listas, gente, não vai ser. E assim, sendo sincero com vocês, inclusive no aspecto da informação, cara. O Flamengo vai, no máximo, prestem bem atenção, no máximo, 5 jogadores devem sair do atual elenco do Flamengo. Por uma questão de término de contrato, uma oportunidade que surgiu, uma proposta, o Flamengo vai conseguir viabilizar, vai ser flexível, mas sim, é no máximo. E com isso, e até mesmo por isso, a gente sabe que no Flamengo vai no máximo contratar ali 3, 4 jogadores, 5 no máximo, cara. E aí, que jogadores são esses? Vamos lá. O Flamengo vai facilitar a saída do Santos, se tiver proposta do Pablo, se tiver proposta, olha o se tiver proposta, Varela,
Se tiver a proposta Davi Luiz, esses 4 jogadores, o Flamengo não vai ter nenhum impeditivo para segurar. Se tiver a proposta para esses 4 jogadores, o Flamengo vai aceitar essa proposta. O Flamengo não vai renovar o contrato até o momento do Rodrigo Caio. Ao que tudo indica, o Felipe Luiz não quer mais um ano também. Tá segurando ali, tá empurrando com o Everton Ribeiro. Mas aí é uma opinião. Na minha opinião, o Flamengo vai renovar o contrato do Everton Ribeiro. Então tira o Everton Ribeiro disso. Desses jogadores, cara, e por que o Flamengo não empresta esses caras? Vamos lá. O Flamengo, para emprestar um Varela, um exemplo. O Varela já teve um interesse no futebol uruguaio, futebol sul-americano. Só que essa proposta que o Flamengo recebeu há alguns meses atrás era para o Flamengo emprestar o Varela. O clube ficou assustado com quanto o Varela recebe no Flamengo, né? Quantos são os seus vencimentos mensais. Então a proposta era, eles iam pagar um pedaço e o Flamengo paga outro. O Flamengo não empresta atleta pagando o salário dele. O Flamengo não empresta. Então, no caso do Santos, que já teve interesse, mas era dentro desse molde, Varela, e que a proposta que o Flamengo recebeu, mais recente, sobre o do Pablo, passa também por isso, o Flamengo não faz operações de empréstimo dessa forma. E a outra, pô, Godoy, então por que o Flamengo não empresta o cara e aí o outro clube paga todo o salário? Porque o Flamengo inflou os vencimentos mensais de vários jogadores, então qualquer um recebe muito. E aí você tem que achar um clube idiota para pegar por empréstimo esse cara e pagar um valor enorme. Por isso que o Flamengo segura muito o jogador. Ele acaba se tornando refém da sua própria, né, margem que bota salário para os caras. Então, por exemplo, você tem que achar um Fortaleza para contratar um Marinho, dá o valor lá e fala, não, Marinho, aqui ó, teus vencimentos vão ser esse aqui, porque senão o cara não vai nem querer te rescindir. O Flamengo, ele mesmo vai se enforcando. Então é aquilo. O Davi Luiz tem a renovação automática, aquela bizarra renovação automática. O Flamengo vai segurar o Davi Luiz? Não, não vai segurar o Davi Luiz. Se aparecer uma proposta pro Davi Luiz, o Davi Luiz vai aceitar? Possivelmente, perdão, o Flamengo vai aceitar? Possivelmente o Flamengo vai aceitar. Agora o Davi Luiz vai querer? Porque o Flamengo traz um vencimento do Davi Luiz dos maiores salários. O Davi Luiz tem o maior salário do Flamengo. Então, um salário é enorme. Que outro clube brasileiro? Nenhum. Clube lá de fora, aí é mais para um estilo de vida, né? O Davi Luiz pega uma proposta maneira e tal. Então fica refém às situações. Mesma coisa o Pablo. A proposta que o Flamengo já recebeu recentemente, o Pablo, era de um empréstimo do próximo ano para pagar uma parte do Flamengo não trabalha. Então é que ele vai se tornando refém. Então essa reformulação, amigo, ela vai ficando uma reformulação muito lenta, porque você tem contratos vigentes com todos esses jogadores, onde teoricamente o Flamengo não conta, né? Por exemplo, o Santos faz... Na data de hoje, o Santos completa cerca de 6 meses sem atuar. Para um goleiro de 33 anos, experiente, onde o Flamengo teve um investimento, foi importante lá no ano de 2022 e tal, agora nem entra. Então, enfim, vai ficando meio que amarrado. E aí, sobre esses novos atletas, né, possíveis novas contratações, tem o De La Cruz, óbvio. O De La Cruz é a primeira, né, é o plano A do Flamengo, vai falar por cerca aí de 16 milhões de dólares, tendo aquelas negociações, enfim, que a gente já trouxe. Com exceção ali do De La Cruz, é a condição do, talvez, um lateral que está lá na Europa e aí não vai continuar na Europa, volta para o Brasil e aí contrata um zagueiro, porque o Flamengo está, possivelmente, Rodrigo Caio. Davi Luiz é uma questão de aparecer alguma proposta. Pablo também, mas de qualquer forma já perde um zagueiro. O Flamengo vai repor o zagueiro. Lateral esquerdo, não tendo a renovação. É muito pontual, galera. Então aquele listão, aquele pacotão de reforço, 7, 8, 9, meio time. Galera, na boa, sendo sincero com vocês, não vai rolar, tá? Então não precisa aí vocês se iludirem, tem esse ponto aí que eu trago pra vocês desse bastidor, que a gente sabe, né? Que o Flamengo vai se enforcando, vai se tornando refém desses contratos longos de jogadores que não são produtivos e os outros clubes, quando olham, falam, tudo isso que você ganha? Pô, não vai rolar, meu amigo. Então o cara vai ficando ali parado, beleza? Grande abraço aí a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos, tchau, tchau.